pessoal, nós vamos observar qual é o procedimento de resolução do caso geral da equação de Riccati. Então, nós vamos observar, inicialmente, aqui a nossa definição, que diz que é toda equação que admite a seguinte forma: uma derivada, ou seja, a minha função incógnita vai depender de x, então aqui eu vou ter dy dx igual a py ao quadrado mais qy mais r. Essas funções, tanto p, q e r, são funções de x. Então, observe que a cara da equação de Riccati, ela admite aí três funções que o grau vai diminuindo em relação à variável y, que acompanha essas funções p, q e r. Então, nessa sequência, nós temos então a caracterização dada pela definição da forma da equação de Riccati. Qual é o procedimento de resolução? Primeiramente, nós vamos considerar que nossa solução geral, ou seja, a solução geral da nossa equação diferencial ordinária, que é uma equação de Riccati, ela vai admitir uma solução arbitrária que será dada pelo problema. Essa solução aqui, que nós estamos chamando de y0, o exercício vai lhe dar para você substituir nesta forma de tal maneira que essa soma estabeleça a sua solução geral. Ou seja, o exercício já lhe dá uma solução preliminar, uma solução inicial que é dada e configurada aqui por y0. Então, você vai pegar essa solução e vai somar com uma solução que você vai ter que determinar. Ou seja, eu estou chamando aqui de função de z. Então, a solução geral será dada por y0 mais e, em que y0 será dada pelo problema e z a ser determinada. Então, o que nós vamos fazer com essa expressão da forma da solução geral da nossa equação de Riccati? Nós vamos, então, derivar em relação a x, uma vez que todas essas funções, tanto y0, que o exercício vai lhe dar, e z são funções dependentes de x. Então, eu vou derivar tudo com respeito a x. Quando eu derivo, pessoal, olha só, como essa derivada é simples, então eu derivo a derivada da soma, a soma das derivadas, então eu vou ter dy dx igual a dy0 dx mais dz dx. Então, agora, nós temos aqui a substituição para y. Então, lá na minha equação de Riccati, que o exercício me deu, eu vou substituir onde tiver y, eu vou substituir por essa soma. E onde tiver a derivada de y em relação a x, eu vou substituir pela soma dessas derivadas. Ou seja, então, observem que aqui nós temos a nossa equação de Riccati. Então, como eu havia falado, vocês substituirão no lugar do y a nossa soma, y0 mais e, e depois, na nossa derivada de y em relação a x, será substituída a soma dessas derivadas que nós obtivemos a partir do momento que nós derivamos em relação a x essa expressão que representa a solução geral da minha equação de Riccati. Quando eu faço a substituição, conforme vocês estão vendo aqui, os elementos destacados, tanto dessa expressão da solução geral quanto da soma das derivadas, eu vou obter essa expressão. Então, pessoal, vamos lá. Observe o seguinte, aqui nós temos, então, a derivada de y em relação a x, que é justamente esse resultado que nós substituímos. Então, está aqui feita, então, a substituição. Agora, observe no segundo membro. Nós temos aqui a função p que multiplica y ao quadrado. Mas y ao quadrado, quem é? Vai ser agora y0 mais e ao quadrado. Inclusive, eu já até coloquei aqui, ó, que nós vamos desenvolver o quadrado dessa soma. Observe ainda, a função q multiplica por y, pessoal, olha aqui. Então, se multiplica por y, e y é dado por y0 mais e, então você vai substituir aqui. Então, pessoal, lembrando a vocês que este processo resolutivo analítico dessa equação nos levará a uma equação de Bernoulli na variável z. Então, observem aí o que nós vamos obter a partir de agora. Então, vamos desenvolver o quadrado dessa soma, que aqui eu já exponho a vocês o processo que foi resolvido a partir desse quadrado da soma. Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então,
O processo que nós desenvolvemos desse passo para cá foi apenas o desenvolvimento do quadrado perfeito. Ok, pessoal? Então, por isso eu tenho esse resultado. E os demais elementos eu repeti. Agora, vamos arrumar nossa equação. Primeiramente, essa função P, ela distribui cada uma dessas parcelas do quadrado perfeito, pessoal. Então, vamos distribuir. P vai ficar multiplicado por y0 ao quadrado, mais 2 vezes P, y0z, mais PZ ao quadrado. Então, aqui a distributividade já ocorreu e eu já concluí. Agora, vamos distribuir a função Q por y0 e por z. Então, agora nós temos, então, uma expressão que, de uma certa forma, ela cresceu, mas nós poderemos aqui simplificá-la. De que forma? Observe inicialmente que aqui você tem algumas oportunidades de evidência. Por exemplo, você tem aqui, ó, essa função z, que pode ser evidenciada com essa função z, ou seja, o fator comum nesta parcela e nesta parcela é z. Então, eu posso evidenciar essa variável. É o único procedimento que eu posso. Ok, pessoal? Então, até aí, tudo bem? É a única expressão que eu posso. Eu não vou mexer nessa parcela, não vou mexer nessa e muito menos nessa parcela aqui, ok? Então, observe o que nós temos destacado para essa evidência que eu chamo a atenção agora. Observem aqui que você tem nessa expressão evidenciada, ficou 2p y0 mais q em evidência com z. Esta expressão eu repeti, como eu havia dito a vocês, não dá para fazer nada, porém, esta parcela que estava na frente aqui, eu passei ela para que nós pudéssemos observar que ela, junto com esta parcela de QY0 e R, na realidade, eu tenho aqui uma parte da minha equação de Bernoulli, que se eu substituir a minha solução arbitrária que foi dada no problema, ou seja, y0, eu vou então cancelar essa expressão, que vejam bem, se eu tenho a derivada nessa solução, e quando eu aplico na minha equação de Riccati, eu tenho então quanto? Exatamente esse resultado, ou seja, o y0 ao quadrado vezes p mais q vezes y0 mais r é uma solução que satisfaz a minha equação. Ora, se essa minha solução arbitrária que o meu exercício deu, quando eu substituo na minha equação, é claro, pessoal, que este resultado aqui vai cancelar com esse, ok? Então, destacado aqui, eu já deixei a nossa equação que vai sobrar. Ok, pessoal? Então, aqui nessa parte, eu destaco ainda o que foi o cancelamento desses fatores aqui em relação ao primeiro e segundo membro, respectivamente. Vamos observar o seguinte. Se você tem uma solução arbitrária dada e você substitui na equação, o que vai acontecer, pessoal? Vai satisfazer, não vai? Então, esta derivada na solução arbitrária em relação a x vai dar exatamente essa parcela aqui, que coincide com essa. Então, o que vai acontecer? Toda essa parcela vai cancelar com essa, que é essa parcela da derivada da solução arbitrária em relação a x. Ok? Então, no lugar dessa derivada da minha solução arbitrária em relação a x, eu poderia ter substituído essa parte aqui, ó. Só que eu não quis substituir. Mas se eu substituir, o que vai acontecer? Se eu pegar essa parcela e substituir aqui, pessoal, é claro que esta parcela aqui, que é igual a essa, coincide com esta. Portanto, elas se cancelam. Então, só vai sobrar o que está destacado aqui para vocês, que é uma equação de Bernoulli na variável z. Observe ainda, vamos dar uma arrumada, colocar ela aqui para o primeiro membro para nós verificarmos que de fato é uma equação de Bernoulli na variável z. Como é que eu vejo? Observe aqui a minha função incógnita. Tudo aqui depende de x, pessoal. Então, isso aqui é uma função de x. Inclusive,
a solução arbitrária do problema que ele vai lhe dar. Então, esta função é toda dependente de x, ok, pessoal? Então, quando eu levar ela para o primeiro membro, eu vou ter dz dx menos esta parcela que depende de x, acompanhada com a minha incógnita, que combina com a minha variável da minha derivada, pessoal. É isso que caracteriza uma das partes da forma da equação de Bernoulli. Veja, essa incógnita tem sempre que combinar com essa. Então, do outro lado, eu tenho que ter alguém com uma potência para essa variável em questão, que não pode ser nem 0 nem 1, porque se for, eu estou no caso da linear. Então, a partir de 2, 3, 4, um número natural, eu estarei numa equação de Bernoulli na variável que o problema me designar. Então, aqui eu tenho uma equação que era, na verdade, ela era uma equação de Ricard pelo procedimento do uso da solução arbitrária, fazendo os procedimentos necessários, analíticos e algébricos, eu concluo, então, uma equação diferencial na forma de Bernoulli. Ou seja, eu vou resolver conforme o procedimento que nós já temos aí, vídeos que vocês podem observar o passo a passo de uma equação de Bernoulli, que é toda resolvida, pessoal. Essa equação de Bernoulli que eu mostro no vídeo, eu faço primeiramente o passo a passo, chegando numa determinada variável, e depois, no outro vídeo, eu resolvo ela novamente, passo a passo, com o uso justamente do método do fator integrante, ou então o método de Lagrange, que nós poderemos usar, inclusive, aqui. Quando você reduzir a sua equação de Ricard a uma equação de Bernoulli, você vai chegar numa equação linear. E, portanto, o procedimento analítico que você vai empregar na resolução do problema é o método do fator integrante, ou então simplesmente o método da substituição, que é o método de Lagrange. Ok, pessoal? Então era isso. Muito obrigado. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.